Então João Rodrigues falará um pouco, fará alguma reflexão sobre o que é isso do Estado Social no século XXI, com alguns exemplos internacionais. Boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer aos organizadores deste encontro a oportunidade de vir aqui discutir, debater algumas ideias. E o meu ponto de partida é relativamente simples. Nós todos sabemos o Estado Social, sabemos o que é o Estado Social, sobretudo sabemos que ele está sendo destruído. De qualquer forma, eu vou começar por essa questão. O que é o Estado Social? Como é que ele surgiu na sua dimensão mais desenvolvida? O Estado Social são fundamentalmente 4 coisas diferentes. Em primeiro lugar, é um sistema de proteção social, que idealmente protege as pessoas contra um conjunto de riscos sociais, entre os quais está o risco de perda de rendimentos. Cria uma forma de proteção social que gera um salário indireto, que é importante quando as pessoas, por exemplo, deixam de trabalhar, por exemplo, por razões de idade. Portanto, o Estado Social é um sistema de seguro, de segurança social. E é geralmente isto que nós falamos quando falamos de Estado Social. Um conjunto de prestações sociais que melhor ou pior protegem as pessoas, os cidadãos dos países, porque os Estados sociais que emergiram a partir de países, de Estados, de um conjunto de riscos sociais. Mas o Estado Social não é só isso. O Estado Social também é um conjunto de serviços públicos tendencialmente universais e mais robustos quando são universais, ou seja, usados pelo conjunto da população, tendencialmente gratuitos no ponto do utilizador, ou seja, financiados por impostos. Estamos a pensar no Serviço Nacional de Saúde, na escola pública, mas também em outras formas de geração de serviços públicos, entre os quais estão os próprios serviços sociais, ou seja, os serviços que gerem as prestações sociais. Segundo pilar, portanto, serviços públicos, dos quais a educação pública e o Serviço Nacional de Saúde são as 2 componentes essenciais. Mas há 2 outros pilares, geralmente menos falados, que são igualmente determinantes, foram igualmente determinantes, são hoje em dia igualmente determinantes na sustentação do Estado Social. O terceiro pilar é todo um mecanismo de regulação das relações laborais, onde pontifica a contratação coletiva. Nós sabemos que, historicamente, os países onde o Estado Social é mais forte são aqueles países onde existem mecanismos de regulação das relações laborais assentes num papel relevante dos sindicatos e da contratação coletiva, ou seja, da negociação coletiva das condições de trabalho, incluindo dos salários, entre organizações entre as quais estão os sindicatos. Não é por acaso que os países escandinavos, onde a taxa de sindicalização é mais elevada, são os países que têm um Estado Social ainda hoje mais robusto. Há uma relação entre as relações laborais e o Estado Social. Essa relação é relativamente clara, historicamente. E, portanto, a fragilização do movimento laboral é também a fragilização do Estado Social. E eu creio que todos aqueles que dão por adquirido que essa fragilização é irreversível prestam um péssimo serviço ao Estado Social. 4ª dimensão, políticas económicas orientadas para objetivos sociais, tendo no seu centro o pleno emprego. O Estado Social não prescinde do pleno emprego. Eu vou-vos dar 2 exemplos atuais, não do passado, de 2 Estados que mostram como esta questão é claramente assim. Há 2 Estados, eu não vou dizer o nome desses 2 Estados. 2 Estados pequenos, localizados na periferia da Europa. Um primeiro Estado sofreu um choque financeiro, em parte gerado internamente, em parte gerado internacionalmente, em parte porque esse Estado deixou que 3 grandes bancos, acumulassem um balanço e um passivo internacional várias vezes o PIB desse Estado. Portanto, esse Estado sofreu um choque financeiro sem precedentes à escala internacional. Nesse Estado, graças em parte à mobilização da população, esse Estado fez várias coisas entre 2008 e 2009 até ao presente. Esse Estado, em parte graças à pressão da sua população, reestruturou os bancos, impôs perdas aos credores financeiros, instituiu controle de capitais, deixou que a sua moeda se desvalorizasse e fez um ajustamento que promoveu as exportações e reduziu as importações.
esse Estado manteve uma proteção social robusta, de tal forma que nesse Estado a crise financeira não se traduziu numa degradação dos indicadores sociais, por exemplo, dos indicadores de saúde. A taxa de desemprego nesse Estado atingiu um máximo de 8% da população e é hoje de 4%. Entretanto, os salários que tinham perdido algum poder de compra nesse Estado já recuperaram o poder de compra e este ano cresceram 6%. Hoje a taxa de desemprego nesse Estado é de 4%. Esse Estado social preservou os 4 pilares do Estado Social, que eu há pouco indiquei. Políticas públicas de pleno emprego, serviços públicos no essencial, prestações sociais e algumas relações laborais mais equilibradas. Dou-vos o exemplo do segundo Estado. O segundo Estado é um Estado também europeu, e nesse segundo Estado sofreu também uma crise financeira, um choque financeiro. A taxa de... Esse Estado também renegociou a dívida por imposição dos credores, não instituiu o controle de capitais. Nesse Estado os capitais puderam continuar a entrar e sobretudo a sair livremente da economia até aos dias de hoje. Aliás, esse Estado está confrontado com uma maciça fuga de capitais, sobretudo a partir do momento em que foi anunciado que era provável que um governo de esquerda fosse eleito. As pessoas começaram, salvo seja, não são as pessoas todas, as pessoas que têm grandes poupanças, a retirar as suas poupanças com receio do que lhes pudesse acontecer. Nesse Estado, a taxa de desemprego atingiu 1/4 da população, 50% da população jovem. O primeiro Estado chama-se Islândia, o segundo Estado chama-se Grécia. Estes Estados têm imensas diferenças entre eles. Mas eu creio que uma diferença fundamental entre estes dois Estados é que no primeiro Estado, graças à mobilização social e popular, o governo desse Estado foi capaz de mobilizar um conjunto de instrumentos de política. De instrumentos de política não é nada de muito simples, é a tradução de uma escolha social num conjunto de políticas. Isto não envolve concepções, pode envolver, e envolve certamente, mas não teremos nesta descrição de entrar com outras considerações que não seja um determinado conjunto de escolhas traduziu-se num conjunto de instrumentos entre os quais estão o controle de capitais, a manutenção da proteção social e a possibilidade, porque esse país controla a sua própria moeda, de desvalorizar a moeda, o que tem impactos nos rendimentos internos, temporários, circunscritos, e tem sobretudo impacto na capacidade de alterar a estrutura da economia. No segundo Estado também houve uma mobilização social poderosíssima neste segundo Estado. Aliás, foi graças a essa mobilização social poderosíssima que nesse segundo Estado foi eleito um governo de esquerda. Só que esse segundo Estado está inserido numa estrutura económica que não lhe permite tomar medidas, podemos designar unilaterais, com o mesmo grau de margem de manobra do segundo Estado, porque está preso a um conjunto de compromissos de natureza monetária e natureza de integração. Esses compromissos são uma espécie esses compromissos, o que eles fazem é dificultar a tradução da escolha política na mobilização de instrumentos de política. Porque o governo não pode instituir controle de capitais, unilateralmente, não tem instrumentos de política económica, nomeadamente não tem autonomia monetária, não pode, tem uma tutela dos credores e um nível de endividamento que, embora tenha sido reduzido, porque a crise económica nesse segundo país, na Grécia, foi muito mais severa, apesar da redução da dívida, como a riqueza foi muito mais reduzida, o peso da dívida na riqueza continua a aumentar. Portanto, o condicionamento da dívida nesse país é muito, muito superior. E, portanto, naturalmente, nesse segundo país, todos os pilares, por via das políticas
severíssimas de austeridade que foram impostas pelas instituições europeias e pelo Fundo Monetário Internacional, que interveio também no primeiro país, mas as suas prescrições para o primeiro país não só foram mais moderadas, como o seu grau de influência foi menor. O segundo país foi obrigado a fazer a adotar um conjunto de medidas que mexeram com todos os pilares do Estado Social. Bom, mexeram com o pilar das prestações sociais, uma das mais brutais reduções da despesa social. Por isso traduziu-se em quê? Numa redução de todas as estruturas de apoio social, de salário indireto, reformas, subsídios, tudo constitui o Estado Social enquanto mecanismo de transferência de rendimentos. Foi profundamente atingido pela austeridade, como não foi no primeiro caso. O desemprego, o segundo elemento central, os serviços públicos foram também postos em causa, e nós sabemos que, já temos estudos sobre isso, que a severidade da crise nos primeiros momentos, no primeiro ano, no segundo ano, na Grécia e na Islândia foi semelhante, pois a recuperação islandesa é muito mais rápida, mas o impacto da crise económica nos indicadores de saúde é muito mais severo na Grécia, em parte, dizem os autores destes estudos comparados, porque o corte nos serviços públicos foi muito superior na Grécia. O caso, eu quando estou a falar destes casos, vocês dir-me-ão, pois é questão de qual destes casos Portugal está mais próximo. O terceiro pilar do Estado Social, as relações laborais, é um dos alvos da Troika, preferenciais. Destruição da contratação coletiva é o outro nome da Troika. O indicador que a Troika segue, que o FMI, até as instituições europeias seguem com mais atenção, é a contratação coletiva. Aliás, um dos focos de conflito entre o governo grego e as instituições europeias é precisamente o esforço que o governo grego está a fazer para reconstruir a contratação coletiva. Para aumentar, por exemplo, o salário mínimo. Se o governo grego for até ao fim nessa luta, o governo grego vai ser confrontado com a chantagem permanente do Banco Central Europeu e dos cortes. A saída do euro não é uma escolha, a saída do euro é o resultado de um conflito, se for levado até às últimas consequências pelo governo grego nestas matérias centrais do Estado Social: contratação coletiva e salário mínimo. Quarto, e obviamente isto é mais fácil de fazer quando o desemprego é de 25% dos trabalhadores que estão empregados, com 25% dos sindicatos não existem, enquanto força de resistência. Há um capitalista norte-americano no princípio do século XX que dizia: a forma que eu tenho de impor as condições de trabalho que eu quero é ter uma fila de trabalhadores lá fora dispostos a trabalhar por piores condições. Quando o desemprego sobe, o poder dos trabalhadores, qualquer um de nós sabe isso, diminui. Com 25% não há, mesmo que a Troika não quisesse destruir a contratação coletiva e quer, não havia como fazer. Políticas económicas de pleno emprego, o Syriza teve a honestidade e a transparência perante o seu eleitorado não fazer grandes promessas neste campo, porque o Syriza sabe que não tem instrumentos que possa mobilizar para alterar economicamente de forma relevante a situação, mas sobre isso o Jorge Bateira falará de forma mais aprofundada. Na Grécia, como em Portugal, nós sabemos que todos os 4 pilares do Estado Social estão sendo eludidos. A questão estratégica que se coloca é se nós achamos que este sistema, assente nestes 4 pilares, ainda são outras tantas fontes de decência e garantia de condições de vida à população, ou não achamos. Eu acho que a esquerda, a partir do momento em que abandona qualquer um destes 4 pilares, perde a sua razão de existir. Perde a sua razão de existir. Porque qualquer um destes 4 pilares são outras tantas formas de reduzir as assimetrias de poder, as dependências, a compulsão pelo mercado e pelo poder capitalista. Foram inscritas por lutas sociais nas economias capitalistas que estão hoje a ser erudidas, e na Europa o melhor mecanismo para a sua destruição, particularmente nas periferias europeias, é a integração europeia, tal como ela se constituiu depois de Maastricht. Porquê? Porque, como o Zé Neves disse, ela eliminou instrumentos de política dos Estados e não os substituiu por instrumentos de política numa escala supranacional. E, portanto, reduziu a margem de manobra das democracias onde elas existem. Situação portuguesa. Porquê que estes casos são ilustrativos? Porque Portugal, num certo sentido, nunca atingiu o grau de desenvolvimento da Islândia, nem o seu estado social, mas tinha uma coisa relativamente parecida com a Islândia.
eu não vou inventar um país que não existiu, nem vou idealizar o passado, aliás, ninguém aqui me deixará fazê-lo, mas há uma coisa em que nós tínhamos um padrão parecido com a Grécia antes de aderirmos ao euro. É que a nossa taxa de desemprego, em períodos de crise ou em períodos de prosperidade, andava sempre entre os 4% e 8%. No pós-25 de Abril. Ela nunca mexeu muito, nem para baixo, nem para cima, mas, ou seja, estes valores de desemprego que nós temos hoje, que burilam com todas as dimensões do Estado Social, porque eu já disse e defendo, e esse é um tópico de discussão à esquerda, sem sistemas de emprego não há Estado Social. É uma miragem. O Estado Social foi construído pelas classes trabalhadoras e será perdido pelas classes trabalhadoras ou conquistado pelas classes trabalhadoras. Essa é a minha hipótese de trabalho. Demonstre-me outro mecanismo que não seja o das lutas sociais, se quiserem eu digo a palavra, das lutas de classes, enquanto mecanismo de sustentação e defesa do Estado Social. Agora, as lutas de classes são uma condição necessária. É preciso que depois elas se traduzam em luta democrática e que essa luta democrática tenha instrumentos dos quais possa mexer. Eu não estou a defender nenhum sistema de autarcia. A Islândia não é uma autarcia. Os países que ainda têm uma questão de margem de manobra. E é possível soluções cooperativas com escala europeia que deem aos Estados margem de manobra. Não são as do euro, porque as do euro assentam claramente num mecanismo de chantagem que a situação grega expõe de uma forma abismalmente clara. Abismalmente clara. Hoje quer dizer, não é preciso estar... não é preciso não é nenhuma teoria, são coisas muito práticas. O governo grego está submetido à mais terrível das chantagens. E a mais terrível das chantagens é um processo deliberado de desestabilização do sistema financeiro grego, para o qual o governo grego está desarmado. Eu espero ouvir, eu não vou dizer o que é que o governo grego deve fazer, que não é a mim, nem eu sei, nem tenho conhecimento de informação, eu só acho que a situação é relativamente evidente e ela comporta lições eventuais para a situação portuguesa. É nesse aspecto que eu concordo com a análise do Zé Neves de que nós devemos aprender com as experiências internacionais e que o internacionalismo é realmente, já vou acabar, extraordinariamente relevante. E a chantagem é esta. O BCE tem um conjunto de instrumentos para desestabilizar o sistema financeiro grego. A Grécia não tem instrumentos para responder a essa chantagem, a não ser o instrumento de uma negociação em condições extraordinariamente desfavoráveis na ausência, isto é para nós, não é para os gregos, é para a esquerda portuguesa, na ausência de uma disposição de ruptura com o sistema existente e tomada de todas as medidas para responder à chantagem. Nesse aspecto, parece-me que a esquerda portuguesa não tem realmente, a esquerda portuguesa que leva a sério a necessidade de reestruturar a dívida para impedir a transferência de rendimentos, não é de fora, de dentro para fora, mas também de baixo para cima. Portanto, a esquerda que queira reestruturar a dívida por decisão soberana do país, que queira aumentar e incrementar o controle sobre o sistema financeiro, como os islandeses fizeram, que queira salvar o Estado Social, salvar e expandir o Estado Social, nomeadamente ter políticas de emprego, e mobilizando os instrumentos do Estado português, que queira ter alguma autonomia orçamental, essa esquerda parece-me, a mim, esse é o tema para discussão que eu lanço aqui, não tem outra alternativa a não ser enfrentar a realidade das estruturas que a condicionam e apelar ao povo, fazer com que as pessoas tenham consciência dessas estruturas e das escolhas que têm pela frente. A esquerda pode dizer que é melhor não falar nesses assuntos, e alguma esquerda portuguesa prefere nem sequer falar sobre esses assuntos. A esquerda que sabe que esses assuntos não há como não falar deles, não pode deixar de colocar, pelo menos no seu horizonte estratégico, a questão da saída do euro. Como, no meu caso, eu digo, como escolha política, mas mesmo que não seja como escolha política, como decorrência quase necessária de uma confrontação com os credores internacionais e com as suas instituições representativas. Desculpem a demora. Muito obrigado, João.